Salve, salve, pessoal! Hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu, Ana Paula, ao lado aqui da minha amiga Amandinha. Vamos apresentar hoje mais um episódio do Mulheres Pod. E aí, tudo bem? Tudo jóia! Como E estamos você? essa semana? Maravilhosa. Eu tô marca-texto, você viu? Eu tô Ela tá- puro marca-texto, Ela galera. tá em neon hoje. Estamos em cores vibrantes. É que é pra vocês me perderem aí na câmera. Ficou na dúvida, você procura o pontinho ali, limão é a Amanda. É, sou eu. A Ângela arrasou, fala A sério. Ângela Gostei. arrasou, Empório ela- Clique sempre arrasando nos nossos looks. É isso, gente. E seguem lá, a gente vai deixar a descrição aqui nesse vídeo pra vocês. Hum, Tá? Empório quem- Clique, Conta. dentro da... Carolina Stuck. É isso, gente. É só Hello. seguirem. E quem trazemos hoje? Tem gente especial hoje? Tem gente Como especial. sempre tem gente especial. Só tem gente especial Só. aqui. A gente não traz Veja pessoas bem. sem ser especial. Você não tá entendendo? Não. Agora, você quer assistir? Você quer acompanhar? Você já tá seguindo a gente lá? Porque vocês têm que entrar no canal, tem que seguir a gente, tem que curtir, tem que ativar as notificações. E O que mais, Ana? compartilhar, gente, porque mais pessoas precisam conhecer o Mulheres Pod. A gente é um canal tão interessante. Pois é, vocês têm que Informação, sair distribuindo aí. notícia. Poxa, exatamente. Curta, compartilhe. É né? isso. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Porque é isso aí. É isso. Conta aí. Então, hoje eu vou apresentar Sem mais delongas. a nossa convidada. Ela é psicoterapeuta, entendeu? Uma mulher linda, uma mulher inteligente. E vamos logo apresentar ela. Seja bem-vinda, Denise Abramo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a você Nós por que estar aqui. agradecemos. Não é? E aí, agora, a gente quer saber de você, quem é a Denise, fala um pouco pra gente de você, como é que é o seu trabalho, como que você faz. Bom, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, né? A minha especialidade é em TCC e terapia cognitivo-comportamental, para quem não sabe. Uhum. Eu só me formei há 33 anos. Só pouca Né? experiência. E eu já tendo tanto online quanto presencial, né? Depois da pandemia aí a gente teve um boom de necessidades que a gente teve que se adaptar, que foram mantendo durante esse tempo. Com certeza. Né? Antes você já fazia online? Eu fazia, mas eu sou daquela época que o CRP permitia só uma quantidade pequena de atendimentos online. Depois, quando ele liberou, as coisas aumentaram, mas o online ele se intensificou depois na pandemia e depois Claro. da pandemia. Até por questões de comodidade, né? As pessoas querem fazer na sua casa, não quer pegar trânsito, não quer pagar estacionamento, né? Mas abriu fronteiras. Sim. Você atende pessoas de fora, você estava comentando ali pra gente. Sim, sim. Eu já atendia, né, há Uhum. bastante tempo, exatamente por conta disso. Pessoas que moram em outros estados ou em outros países que não têm essa oportunidade, a gente abriu o online. Que não tem grandes diferenças do presencial, a gente tem um resultado também tão positivo quanto. É porque ainda existem pessoas que sentem a necessidade de estar ali Sim, e ter a sim. presença, né, da terapeuta, em si, da psicóloga, mas eu acredito que essa parte do online vai crescer cada vez mais. Eu mesmo vejo várias que já atendem online, a maioria dos atendimentos. Só não dá para fazer online quando é criança, né? Aí a gente não consegue resultados bons porque a gente precisa de outras Sim. ferramentas para trabalhar com eles. Então, criança fica mais difícil da gente fazer atendimento online, principalmente dependendo da idade. Denise, posso fazer uma pergunta? Vamos Claro. lá, para começar. Você falou ser especialista em TCC, né? Explica para as pessoas, porque assim, as pessoas falam TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. Dá uma abrangida, uma faladinha aí sobre isso. Na realidade, a gente abrange toda essa parte comportamental mesmo, né? Aham. Como é quando nós temos duas divisões, né? Nós temos a parte psíquica e nós temos a parte de comportamento social, né? Onde a gente tem que aprender, às vezes, a mudar alguns paradigmas da nossa vida para que a gente consiga ter um resultado legal. Mas é bem... Eu gosto, né, dessa área. Tem várias derivações aí que a gente segue depois da carreira, mas para mim esse é um que... Apesar de que a gente também usa outras coisas dependendo do paciente. Então, se eu ver que aquele tipo de paciente não vai me dar resultados em relação à terapia cognitiva comportamental, a gente tenta adaptar com outras coisas, né? Então não é para todo mundo.
Não é para todo mundo, Legal. depende de cada caso é cada caso, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então a gente vai tentando buscar aonde a gente consegue chegar no objetivo de trazer a satisfação, a felicidade, acalmar, né? Diminuir a ansiedade, depressão. Sim. Agora, por que a psicologia? Quando ela entrou na sua vida, em que momento você falou, vai fazer parte de mim, agora eu vou seguir essa carreira? Primeiro, porque eu falo pouco, né? Tem esse detalhe, gente. Eu sempre falei Tem esse pouco. detalhe. E eu sempre gostei de tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Apesar de ter caído na psicologia de paraquedas, porque era uma coisa de tendência da época, né? A gente, o que tem que escolher? Eu acho que a gente, quando é muito jovem, para escolher a nossa primeira profissão, é complicado, a não ser que a gente já tenha algo pré-definido como pensamento. Influência, às vezes. Mas depois eu me apaixonei e eu amo o que eu faço, né? Eu adoro, principalmente quando eu tenho resultados muito bons e a pessoa fala para mim, nossa, você me ajudou muito, muito obrigada, né? Então isso, assim, traz uma satisfação eu ia falar dentro isso. de um ego que é muito gostoso, né? Você chegar não só para ganhar dinheiro, né? Mas sim para que você também ajude o outro a se entender, a se encontrar, né? A tirar traumas que a gente consegue. Então, é bem legal, eu gosto Nada muito mais do que eu satisfatório faço. do que você saber que ajudou a pessoa, né? Eu falo que quem trabalha no que gosta, não trabalha Não nenhum dia e trabalha. ainda ganha. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Agora, vamos falar. A gente vai entrar num tema um pouquinho mais específico hoje. Vamos falar um pouco mais de psicopatia e sociopatia, né? Você acha que essa geração de hoje tá tão humanizada que você acha que as pessoas vêm se perdendo cada vez mais? Ou seja, vem crescendo os casos de sociopatia e psicopatia? Então, vamos primeiro explicar o que é sociopatia, depois o que é psicopatia, para a gente poder entender, né? Tanto uma quanto outra, a nomenclatura não existe nem no CID, né, que é o Código Internacional de Doença, e nem no DSM, que é o Manual de Estatística de Doenças Mentais. O nome lá a gente só vai encontrar como transtorno de personalidade dissocial. Esse nome psicopata, né, e sociopata foi determinado por alguns outros estudiosos aí na década de 60. Apesar de temos na parte clínica a definição que sociopata se torna devido à situação de vida, ter sofrido abuso, alguma coisa, e o psicopata ele já nasce com isso. Para a nossa classe, não existe definição, até porque eu posso ter sofrido abusos na minha infância por pais, por mães, e não virar um psicopata. Isso não quer dizer que vai virar. Então, hoje já foi mapeado geneticamente, né, a questão de que a psicopatia ou a sociopatia são iguais e que elas são genéticas. Isso não quer dizer também que a mãe e o pai talvez sejam, pode ter um antepassado, mas que ela é passada e ela é, né, geneticamente, então hoje já foi mapeado isso dentro do nosso genoma, né? E, infelizmente, não tem cura, né? E até tentarem, talvez, descobrir, aí já estão sendo feitos alguns estudos para tentar religar essa parte que é desligada, uma disfunção cerebral que nós temos, né? Mas até agora... Não tem cura, mas tem controle. Não tem cura e não tem controle. Não tem controle. Não existe nada que você consiga, porque, na realidade, o psicopata, ele é privado, né, dentro da disfunção cerebral dele, das emoções que criam empatia, amor, ele não tem pena, ele não tem vergonha, né? Ele não tem dó. Então, ele se sente tão superior, né? Ele tem um egocentrismo gigantesco, com um narcisismo instituído dentro dele, que, no fim, ele não tem... As únicas emoções que a gente pode atrelar ao psicopata é ódio, uma raiva, principalmente quando ele é contrariado, e crueldade, né? Ele sente o prazer na crueldade. Agora, você falou de narcisismo, né? Agora, tem uma ligação? Tem alguma ligação, por exemplo, psicopata
com narcisista? Dá pra Ou são alegar, coisas diferentes? Dá pra afirmar que todo psicopata é narcisista? Tem traços narcisistas ou é narcisista? Sim, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Sim. Entendi. Interessante. E agora essa questão, você falou assim, é uma questão genética. Sim. Nasce com. Sim. Ele vai desenvolver sempre desde a infância ou vai chegar, teoricamente, entre aspas, tá? Normal para os padrões da sociedade, desenvolver esses traços psicopatas na adolescência, na idade adulta? Não. Nasce com isso. Já Desde foram criança. feitos estudos até de bebês que você, né, vai ver pela reação do bebê, você já consegue identificar um traço. Claro, apesar de que pela nossa parte clínica, só depois dos 18 anos que nós falamos Diagnóstico que em seria si. um diagnóstico, mas já nasce. Tanto que quando a gente pega crianças que maltratam animais, né, que maltratam outras crianças, né, por perversidade, você percebe que ela sente prazer naquilo que ela está fazendo, né, infelizmente já está, porque ela nasce com essa parte desconectada, né, das emoções, então ela já nasce assim, não tem como o que pode acontecer, às vezes é uma progressão, né, às vezes de um mais leve para um médio, de um médio para o mais grave, mas não regride. Então, a gente pode ver isso aumentando. Mas, geralmente, o que ela já tem dentro dessa área, ela permanece. Entendi. Eles não são inseguros, né? De forma alguma, pelo contrário, eles são super seguros, eles são envolventes, ele chega para você e ele comenta, nossa, tudo aquilo que você acha que você quer ouvir. Né? Tanto que eu falo assim, tomem cuidado com as pessoas que chegam e no primeiro contato já te chama de irmã, de parceira, já fala, porque na realidade o psicopata ele estuda muito bem o que ele vai falar e o que ele vai dizer, apesar de serem emoções dentro dessa questão de falar emoções mais rasas, ele não tem profundidade, além dele mentir muito, né? Ele tenta te envolver ali dentro de tudo aquilo que você quer ouvir. E, nossa, aquela pessoa que parece minha alma gêmea. Eles são inteligentes, né? Eles são Muito perspicazes. inteligentes. Tudo muito pensado, calculado, né? Mas eles não têm a menor empatia, eles acham que eles são extremamente superiores. Quem discorda do que ele pensa é inferior, me merece estar passando por aquele processo que ele vai danificar na pessoa, né? Desde um estelionatário que vai tentar te aplicar um golpe, até o mais grave, que são os serial killers, né? Os Sim. assassinos, né? A gente pode dividir em níveis. Sim, Poderia, mais ou pode, menos? Porque sim. você fala assim, você tem as características de uma pessoa psicopata. Muitas vezes você fala assim, são chefes, geralmente, né? Eles chegam por ser muito inteligentes e envolventes a cargos altos, né? Dentro da parte corporativa é o que mais existe, né? Porque eles antes de fazer a entrevista, eles sondam tudo da empresa para chegar lá se aquilo que você gostaria de ser. E eles não se aproximam inicialmente direto dos mais altos, eles pegam os intermediários, aí eles vão envolvendo, eles vão transformando aquilo no seu melhor amigo. E depois eles contam histórias tristes, porque nós nos fragilizamos quando a gente tem pena. Empatia, né? Que é o que eles não têm. Então a gente percebe que aí é onde ele ataca. Né? Então você começa a contar suas coisas particulares, você conta alguns segredos, e ele vai usar isso contra você sem a menor dó. Ele vai chegar, deitar a cabeça no travesseiro e vai achar que ele fez o que tinha que fazer porque você merece. E aí eles chegam em altos cargos, né? Porque eles também são muito inteligentes. Então a gente vê uma grande. Isso não quer dizer que todos os empresários, pelo amor de Deus, são, né? Mas a gente sabe que tem aí uma grande maioria, né? Políticos, infelizmente até alguns médicos, né? Principalmente cirurgiões. E a gente percebe a questão aí são graus mais leves, né? Ele não vai acabar fazendo, não vai matar assassinato, ninguém, né? Mas ele vai passar por cima, ele vai ser um trator, ele vai passar por cima do que ele achar que é importante para ele conquistar, porque ele quer o quê? Ele quer poder, né? Ele quer manipulação, ele quer sentir prazer. Então ele sente prazer em estar te fazendo mal. Quando a gente fala, por exemplo, de um estelionatário, há pouco tempo a gente teve aí uma sériezinha do golpista do Tinder, né? Nossa, não só ele, como outras. Aí você fala assim, mas como é que o cara vai
aplica o golpe e consegue... Reiteradamente, né? Um atrás do outro. Isso daí ele vai fazer e ele não quer ser pego, é óbvio, né? Lógico. Então, Não, mas ele é pego e ele depois continua fazendo ainda. E as pessoas caem. se acontece, né? Mas ele tenta fazer de tudo para não ser pego. Então, o que ele não faz? Ele envolve as mulheres, né? Ele fala tudo aquilo que a mulher quer ouvir. Ele cria aquele clima. Quando ele percebe que ela tá na dele, aí ele começa. Eu tô sem dinheiro, aconteceu um problema, você pode me ajudar? E a pessoa Cai. já tá se sentindo amiga, ou tá se sentindo namorada, ou tá se sentindo alguma coisa, ela cai, infelizmente, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Não é bem assim também, né? Não cai quem quer. Eles têm um poder, envolvida, né? eles têm um poder de sedução. Eles conseguem mesmo envolver. Um poder de sedução e de mentir, assim, numa boa, né? Tanto que psicopata não foram até abolidos aí a questão daquele exame que fazia para você saber detetor de mentira, eles né? passam, né? Eles conseguem... Eles não sentem nada, eles não têm dilatação da pupila, não tem transpiração, não tem mudança da frequência cardíaca, eles não têm ansiedade, eles não têm nada. Então, dentro daquilo ali, não vai funcionar. Você pode e passa, né? Infelizmente, passa. Eu ouvi uma vez que crianças que são psicopatas nunca fazem xixi na cama. Uma coisa dessa? A Porque gente... insegurança, medo, eles não têm isso. Não, eles não têm. Eles não têm nenhuma insegurança. Eles se acham deuses, né? Eu sou aqui o poderoso, você é a ralé. Você é totalmente inferior a mim, então eu vou fazer o que você... Eles acham que as outras pessoas são bobas. Se você parar pra pensar, então, na criança deve ser até mais fácil, entre aspas, tá? Você suspeitar do diagnóstico, como você falou, você vai fechar com 18 anos. Mas a criança, ela é tão autêntica. Uma criança, como qualquer criança pra eles, já é tão autêntico que pra eles deve ser muito impactante você chegar uma criança, matei porque eu quis, abri porque eu quis, porque eu queria ver o que tinha dentro e por aí vai. Acho que é muito escrachado na infância. Depende. Isso. Eu acredito também que tem os que... Porque eles mentem, né? Mas Eles mentem. Criança, como é que funciona? Então, até Mentem também. se é uma doença e é desde criança, acaba mentindo também. Não necessariamente porque a criança aí ser autêntica, talvez eles mintam, é isso? Mentem também, eles falam que não foram eles que fizeram, e a gente sabe que foram eles que fizeram, eles tentam esconder de alguma forma. Então, é raro você pegar uma criança com psicopatia, onde ela afirma que ela fez. Porque uma das coisas que eles têm como eles acham que eles não fizeram nada de grave, então, tá tudo bem, né? Não, porque eu não vou... Já é tão pra eles é tão natural na cabeça. E eles não né? querem a reação da descoberta, eles não querem a punição, eles não querem. Então, eles vão por caminhos aí que vão desviando, né? E vão jurar por Deus que eles não fizeram. E daí a gente já consegue criar um diagnóstico? Porque assim, como é que você realmente diagnostica que a pessoa tem e é psicopata? Bom, a gente vai por características, né? Então, vamos lá. A gente... não vou nem dizer com crianças, que é um pouco mais complexo, mas vamos dizer com um adulto já formado, né? Essa questão dele ser extremamente sedutor e envolvente, fala muito bem, né? Mente sem nenhum tipo de pudor, quer dizer, eles não têm vergonha, né? A questão da perversidade tá ali, né? Então, ele passa por cima da pessoa para conquistar o que ele quer, como também ele vai e mata sem nenhum... É que nem pisar numa formiga, né? Você não tem nenhuma dó de pisar numa formiguinha. Então, para eles, nós somos isso, inferiores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado daquela questão, daquele que envolve, daquele que... Porque ele vai chegar ao ponto até de fazer com que você tenha pena dele depois, para que ele possa se fragilize, é ali onde ele ataca, né? Ali onde ele ataca o que ele quer, dependendo do que ele quer. E você já pegou algum caso? Graças a Deus não, porque eu sempre falei que não tem cura, então para que eu vou pegar, né? Principalmente de pedofilia, né? Que está dentro da psicopatia. Eu sempre falei, não tenho condições. Graças a Deus não apareceu ninguém, mas se aparecesse, eu identificasse, eu ia falar que infelizmente eu não ia atender, porque qual é a minha função? Não é melhorar? Se eu não vou melhorar, para que eu vou atender e vou ficar ouvindo, né? Eu já tive muitas críticas por isso. Alguns outros parceiros de trabalho falam para mim, mas você devia, Denise, pegar, porque aí você ouvia quais eram as histórias dele, alertar, mas ele não vai me contar. Então, como ele vai ser mentiroso, ele vai tentar ali me manipular, infelizmente não tem o que fazer, né? Hoje a gente
até identifico, aliás, sempre foi mais identificado a psicopatia, porque começou um estudo dentro da área carcerária, né? Então, pegaram grandes, né, assassinos e conseguiram traçar ali um perfil, né, há algum tempo atrás, e criou-se essa nomenclatura, mas que não tem dentro da nossa área da saúde, se a gente for identificar. Então, fica difícil. Agora, nem todo assassino é psicopata e nem todo psicopata é assassino. A gente tem que entender muito bem isso. No nível mais alto, digamos Sim, assim, o né, extremo, da psicopatia. Um bom exemplo de psicopatia seria a Suzane von Richthofen. Sim. Em um outro caso, né, onde a gente vê homem e mulher junto, que foi aquele caso do Henri Borel. Aquele menino que sofreu espancamento, né, tortura, a mãe extremamente permissiva, porque ela sabia o que acontecia, né? Então o grau dela, até porque a perversidade da mulher psicopata tem uma diferença na perversidade do homem psicopata. O homem é muito mais cruel, o homem é muito mais incisivo nessa parte. Ele é né? mais agressivo, será? Muito mais agressivo, com certeza. Pode ser uma questão hormonal até, né? Não sei. Também não sei te dizer aonde isso tem nessa disfunção cerebral, até onde atinge. Mas ambos não têm dó, não têm pena, mata e vai dormir, né? Como aconteceu lá. Eles mataram esse menino, demoraram 3 horas dentro do apartamento para poder sair com ele. O menino já estava morto, ele fingiu ali uma ressuscitação meio em pé, o menino deitado, boca a boca, a gente sabe que tem que colocar deitado, aquela coisa toda. O pai fala que o menino, antes de dormir, mandou uma mensagem para ele, porque já vinha reclamando, né? E o pai percebeu que o pijaminha que ele estava usando era diferente do pijaminha que ele já estava pronto para dormir. Então, até isso eles fizeram, né? Eles trocaram o pijaminha, levaram o menino lá. O próprio padrasto, né? Além de ser político, ele também era médico. Ele ficou ali olhando, né? Ele já sabia que aquilo não tinha jeito, mas ele ficou ali, porque ficaram 1h20 tentando. Imagina, né? Chega um bebezinho, uma criança pequenininha, você vai tentar fazer, você é médica, você sabe disso, a gente vai tentar até o último que a gente pode para tentar trazer a criança de volta. E aí nós vemos um comportamento de não tô nem aí, com a mãe o dia seguinte indo fazer o cabelo e a unha, né? A frieza, né? Chegando tranquila lá, dando risadas, né? E isso pode ser, então, considerado e diagnosticado como psicopata. Sim. Ambos. Tanto ela quanto ele. Ambos, porque hoje já está provado que ela sabia que ele fazia maus tratos com o menino. Então, ele tirava toda a roupa, deixava o menino de cuequinha, trancava-se no quarto e ali ele fazia a tortura prazerosa, né? Porque o psicopata, ele tem prazer. Como ele é privado de outros tipos de emoções, ele precisa disso para sentir alguma coisa. Então, ele já tinha até históricos de que o rapaz lá fazia isso em outros relacionamentos, mas aí as mães perceberam e correram. Mas essa, não. Porque ela também é psicopata, tem traço, né? Ou também. Acontece muito isso. Então, por isso que está tudo bem, né, com eles. Pelo contrário, né, quando vai preso, eles até ficam bem, porque eles estão de boa, eles vão lá fazer um grupinho que vai ajudar ele, né? Ele vai mandar as pessoas fazerem coisas para eles, né? Ganham peso. Eles vão se envolver com o pessoal lá, vai envolver o pessoal lá. Mas é curioso porque eles se acham, né? Parece que um psicopata acha outro psicopata e aí gera essas histórias tristes que estão cheias por aí, né? Infelizmente. Foi um dos casos, assim, que eu acho que deixou não só a mim, mas a grande maioria da população muito... Tem outros, né? O caso Nardoni, né? O monstro do parque lá, né? Aquele rapaz que levava as moças com a desculpa de fazer fotografias. Então, ele era extremamente envolvente, ele contava uma história, elas acreditavam, iam com ele, ali eles atacavam, mordia, né, arrancava pedaços, né, estuprava as mulheres e geralmente estuprava depois de morta, né. Então, é um caso bem complicado. Eu acho que é um tema muito pesado. Tem muito pesado. Tem muita crueldade junto, né? Mas perversidade e crueldade é uma das características dele, né.
E zero arrependimento. Zero, imagina, não tem nem vergonha nem culpa nenhuma. Deita lá numa boa, vai. Capaz de fazer. Teve um caso, acho que de um rapaz de jiu-jitsu há pouco tempo, o cara saiu dali e foi para uma balada, tomar uma bebida. O da academia. O da academia. Sabe, foi lá tomar uma bebida, foi se divertir, foi comemorar, tá tudo bem. Agora, assim, o psicopata, a gente já pega essa pessoa que sai completamente do bom senso. Agora, a gente vê que esses psicopatas, como você citou, né, o do parque e tudo mais, eles recebem centenas de cartas de pessoas, de mulheres daqui de fora, de declarações de amor, de pessoas interessadas neles. A gente pode considerar que essas pessoas também não têm alguma coisinha solta aí, né? Digamos assim. Não é normal você se apaixonar por uma pessoa que você nem gerou conhece. Crueldade, né, no outro, né? Mas tem muito isso da mulher que, por algum motivo... Primeiro porque eles são envolventes e sedutores, né? Depois eles fingem que eles são os coitadinhos. Então ele gera essa penalização para outra pessoa, né? Geralmente a mulher, e elas acham que se apaixonam e que querem. Existem muitas mulheres que querem se envolver com presidiários, infelizmente. Nossa, a gente vê casos, tem né? muitos. Tem até site para que você entra específico. Eu não sabia, Tem, eu já vi isso daí, viu? Agora, elas acham que ele mudou, que ele não vai fazer isso com ela, né? Elas têm essa ideia. E no fim acaba se envolvendo, infelizmente. E se se envolver, vai sofrer as consequências, porque ele vai inicialmente tratar muito bem, né? Aí você fala, Denise, psicopata não sente amor, não sente carinho, não sente empatia, por que eles casam? Têm filhos, né? Alguns têm a necessidade, você pode ver que esses mais graves geralmente não casam, né? Não casam, não procuram isso. Aqueles que matam, esquartejam, comem, né? Dos mais leves, ele precisa dar uma satisfação para a sociedade, né? Então ele casa, né? Ele tem filhos para dizer que ele tem uma vida normal, principalmente se ele tiver que apresentar isso corporativamente. Ele né? se esconde por trás da família. Se escondem, mas eles não têm a mínima noção e amor por nada, nem para a mulher, nem para os filhos. Ele pode não ser perverso com a família, mas ele também não vai ligar. Então, aqueles pais ou mães que você fala, nossa, como é que pode acontecer isso, né? Uma vez a minha sogra foi conselheira tutelar do Rio de Janeiro, ela foi por 2 anos. E ela falou, por que você não vai também nesse cargo? A gente ajuda muitas vezes. Eu falei, gente, se eu for lá, as histórias que ela me contava, eu falei assim, eu vou matar ou vou ser morta, porque eu não... Eu gasto meu réu primário. Principalmente não, com criança, né? Acho que deve ser terrível isso. Mães que com as crianças de 2, 3 anos... fazem atos libidinosos, cobrando. Vendem os filhos, né? Alugam, né, na realidade, porque ela precisa daquilo ali, né? Ela precisa dele, né? Então, renda, aí você vai né? falar, é uma mãe. Por que ela, né, não tem o instinto de proteção, de carinho e de cuidado? Porque ela não tem amor, como é que ela vai querer? Né? Então, ela tá nem aí, deixa o filho lá, deixa a menininha ou o garotinho participar disso e ela continua, mesmo que a criança chore, berre. Minha sogra falava que chegavam mães que chegavam assim no conselho tutelar, eu não quero mais isso aqui não. Fala, mas como você não quer ter o filho? Não quer. E a criança, mãe, pelo amor de Deus, agarrando na perninha. Então você imagina, né? Eu não tinha o mínimo de jeito para isso, porque para mim já me dá uma grande raiva envolvendo pedofilia. Com certeza. Aí eu vou tratar de crianças que são abandonadas, que são estupradas, que são colocadas ao aluguel, né? E crianças pequenininhas, tá? Bebês, às vezes crianças de 2, 3 anos, assim, por umas tá aumentando muito, né? Não, tem história de que eles alugam bebês para outras pessoas ficarem no farol pedindo. Sim. Às vezes o filho não é nem dele, é alugado. É que sabe o que acontece? A gente tem a impressão de que está aumentando porque a população cresce. Se é genético, em algum momento, eu sempre falo, estatisticamente, todos nós vamos ou já cruzamos com algum psicopata na nossa vida. Tá cheio por aí. Infelizmente. Então, a gente acha que está crescendo, mas está crescendo porque, como isso é passado de geração para geração, então, a população crescendo, aparecem muito mais, né? E as mídias também, né? Eu acho que deu uma potencializada isso. A gente tem a Deep Web. Todo dia aparece alguma coisa, né? A comercialização. E é o que você falou, se você tem um psicopata que fala bem, que é envolvente, gente, isso é uma arma na internet.
Ele é uma arma para qualquer pessoa. Tanto que eu falo para as moças, para os rapazes, né? Tomem cuidado com aquela pessoa que chega assim na primeira vez te encanta. Eu sempre falo, fique com o pé atrás. Isso não quer dizer que a pessoa possa ser psicopata, mas já é alguma característica ali que é para você ficar com o pé atrás. Então, assim, estude a vida dessa pessoa, veja quem ela foi, com quem ela se envolveu, né? Com o que aconteceu na vida dela. Eu sempre Mas se ele falo consegue isso. disfarçar bem, às vezes ele faz um trabalho tão bem feito que a pessoa não consegue pegar isso, identificar, né? Vamos falar do caso do Henri Borel. Tinha estudos, né? Se essa mulher, que ela não quis, né? Porque também ela era junto com ele. Ela gostava Mas ela também, né? poderia ter pesquisado as outras famílias que ele teve, teria alguma referência de que ele já tinha feito maltratos em filhos de outras parceiras dele. Mas é o que você falou, é patológico. Você juntou dois patológicos sim, juntos. ali não tinha o que ia fazer, né? Mas é o que a gente deveria é o que fazer. Supostamente uma mãe deveria fazer. Né? Né? Eu vou me relacionar, principalmente se eu tenho filhos, eu tenho uma responsabilidade extremamente maior em tomar cuidado para quem eu vou colocar esse filho em risco, né? Se ele pode ser um pedófilo, se ele pode, né, ser um psicopata um pouco mais grave. Então, essas coisas que a gente às vezes vê de queimar crianças, de beliscar, de machucar, ou até de chegar a óbito, a gente vê ali um alto grau de perversidade, né? Até porque com outro adulto, ainda o adulto, né, talvez consiga se defender, mas a criança não. A criança é extremamente frágil, né? Então, você consegue ser mais dominador do que você já é para que você possa impor a sua violência naquela criança. Agora, você falou que, assim, não tem cura, não tem o que fazer. Tá, nesses casos, é que você não pegou nenhum caso, mas normalmente os que pegam esses casos, eles fazem o quê? Eles tentam tratar, mesmo sabendo que não existe a cura, que caminho que eles mandam a família fazer com a pessoa? O que a família faz com essa pessoa? Ou, no caso, o que ela faz com a própria pessoa? Quando a gente fala de criança e adolescente, aí tem o recurso que os pais, né, não tendo a mesma característica genética, vai tentar recorrer à psicologia para tentar entender se a gente consegue ou não consegue mudar isso. Porque até chegar no diagnóstico de psicopata, tem várias outras estruturas emocionais que a gente tem que investigar. Então, aí sim, as pessoas procuram. Mas quando eles estão adultos, eles não procuram, porque eles acham que eles não precisam. Você vai contrariá-los, e é isso que eles não querem, sabe? Eles não querem ser contrariados, então eles não vão buscar ajuda, né? Por isso que é mais difícil você ter. Pode existir algum psicólogo que tente mudar? Pode, mas não vai mudar, né? Infelizmente, não vai mudar. Pode ser que lá para frente a nossa medicina está tão avançada que a gente consiga, como já foi mapeado isso, né, dentro geneticamente, e já sabe que é uma disfunção cerebral, que é como se tivesse desligado uma parte das emoções. Então, pode ser que futuramente eles consigam religar essa parte e elucidar esse problema, né, em relação àquele indivíduo. Pode ser. Hoje não. A única coisa que nós temos hoje muitos estudos em relação a isso, inclusive estudos com o tomógrafo, né, onde você vai passando imagens para a pessoa, não tem como a pessoa não reagir. Então, você vê uma coisinha fofinha, você, que legal, que bonitinho, né? Você vê uma cena familiar, aquilo te agrada, você vê uma cena de assassinato, você se repudia. E eles não têm reação nenhuma com nada. Então acendem somente algumas partes do cérebro e por isso a gente pode dizer que não tem cura, infelizmente. Eles são mais tolerantes à dor, né? São mais tolerantes à dor, eles são... É porque eles não têm, né? Eles não sentem nada, né? Tem. Apesar deles quererem sentir. Eles querem sentir. Mas eles têm alterações cerebrais mesmo. Porque, por exemplo, outro dia a gente foi numa apresentação, achei muito interessante. Falando sobre dor. Existem pessoas que têm alterações genéticas e que não sentem dor. Então, aquela pessoa se cortou o dedo, ela não vai sentir dor, porque aquela área do cérebro foi desligada. Aí eles pegaram essas mesmas pessoas e colocaram na tomografia. E colocaram eles a sentir dor. Não acende nada no cérebro. Aí essa mesma pessoa que não sente nada de dor, pegaram uma imagem de uma criança e pegaram o dedo da criança e começaram a esmagar. Tipo, todo mundo faz assim, né? Essa mesma pessoa, logicamente, por não ser um psicopata, ela já fez assim. A área do cérebro que é referente à dor acendeu.
Então, tudo que a gente É que às vezes vê, só você vê já tem uma reação, tudo que a né? gente vê, você vê aquela criança passando fome na África, mirradinho. Aquela sensação de mal-estar, aquele embrulho que te dá aqui no peito, é dor. O Sim, psicopata não tem. é empatia, É né? Pra incrível, você ver, né? olha que incrível Isso é isso. empatia, né? Você vê alguém sofrendo, você se compadece, né? Você pensa, como é que seria se eu estivesse vivenciando essa mesma experiência de vida? Sim. Eles não, imagina, não tô nem aí, não. O egocentrismo deles é tão grande, o narcisismo dele é tão grande, que ele não vê o outro. Ele é ele e ele, né? São individualistas, são egoístas, né? Então, ele vê o restante como o restante. Tudo é o resto. Agora, fala um pouco pra gente, então, já que você acabou comentando aí, fala um pouco da parte de narcisismo pra gente. Porque tem a diferença. Ou seja, o narcisista, ele tem um pouco da psicopatia. Mas é Não, diferente uma ao coisa com a contrário, outra. não, É o não. contrário, é o contrário. Todo psicopata é narcisista, Narcisista. ele é egocêntrico, né? Agora, o narcisista, ele não necessariamente é psicopata, né? Então, Sim. ele também é envolvente, ele também é Tá. extremamente controlador, mas aí ele já não tem, ele se arrepende, ele tem dó, às vezes, né? Ele sente amor, é diferente, né? Porque a gente tem que entender que tem uma área do cérebro que não é ligada. Então, você imagina sei lá, um rádio que um lado não toca, né? Não toca o fone, e o outro lado toca. Então, esse lado é desligado, né? Já foi falado que... Por isso que a gente não chama de doença. Talvez por isso não estejam classificados dentro dos órgãos que precisam ter com a classificação psicopatia ou sociopatia. Agora, uma pessoa narcisista, ele sim tem algum tipo de tratamento? Você consegue tratar essa parte dele? Conseguimos. A gente consegue um pouco mais de controle, né? A gente consegue trazer algumas coisas. É um trabalho mais difícil, porque, infelizmente, né, a psicologia ela é meio que ingrata, porque ela é lenta e longa, até porque ninguém muda ninguém de um dia para o Sim. outro, né? Mas ele tem que querer também mudar. Eu sempre falo isso. Exatamente. Né? Para um narcisista procurar, assumir que é narcisista e procurar ajuda. É que ele eu acho que não é nem a procura da ajuda, é ele assumir que ele é. Acho que é. Pra ir atrás. Mas ele não se identifica. O narcisista, só se alguém falar muito e ele conseguir entender, mas na realidade eles não veem, pelo contrário. Nossa, isso é o mais comum que a gente encontra hoje em dia, né? Aquela questão de eu preciso controlar todo mundo está sob o meu poder, né? Eu quero diminuir o outro, né? O psicopata, ele já vê o outro como inferior. O narcisista, por ele se sentir em falta de alguma coisa nele, ele vai pegar você e vai tentar te diminuir e vai conseguir te diminuir. Então, ele vai chegar todo dia para você e vai falar, você é burra, você é ignorante, você não sabe de nada. Daqui 3 meses, essa mulher ou esse rapaz, ele vai falar o quê? Ai, será que eu sou burra mesmo? Será que eu sou ignorante? De tanto falar, né? Porque ele faz isso, né? Eu vejo isso, eu atendo muito problema de relacionamento Eu ou ia mulheres... falar isso. Eu ia falar assim, você não deve pegar o narcisista, mas você deve pegar os reflexos Sim, dos narcisistas, né? sim. Os filhos de narcisistas. Os filhos, ou netos, Cônjuge. ou o cônjuge, geralmente, né? Porque o que ele tenta fazer ali, ele domina, né? Ele tem razão em tudo, ele sabe tudo, né? E ele tenta te diminuir para que ele se sinta engrandecido, porque ele se sente fragilizado emocionalmente em algum momento. Coisa que o psicopata, infelizmente, não tem. Ele não tem fragilidade, ele não tem vergonha, e ele tem a perversidade, né, a crueldade como um dos principais quesitos para que a gente chegue lá. A crueldade, claro, em vários ângulos, em vários aspectos, né, cada um dentro do seu grau de psicopatia, mas tem. Né? A gente tem muito caso. Mas o narcisista, ele quer diminuir a pessoa. Um exemplo, como você disse. Isso não é caracterizado como uma perversidade? Não seria classificado como isso? Não, porque ele não usa de meios cruéis, né? Ele não usa de meios cruéis. Ele te afeta emocionalmente. Ele vai mexer com o seu ego, com a sua cabeça. Ele vai fazer de um jeito que você acha que você é menos que ele. E nesse ponto é onde ele se sente satisfatório. Mas Mas mexer no emocional da pessoa não seria uma crueldade?
Seria, mas é diferente, bem diferente São aonde eu quero. patologias São diferentes. patologias diferentes, onde você quer. Porque ele não sente prazer em te diminuir. Ele tem que te diminuir para que ele se sinta melhor que você. É diferente a sensação. Agora me tira uma dúvida. Como seria essa diferença de você falar? Denise, Amanda é uma pessoa narcisista, do que dizer a Amanda é uma pessoa que tem traços de personalidade narcisista. Qual seria essa diferença? Na minha opinião, se existem traços, né? Você é médica, Já é. se já existem traços, você tem a patologia, não tem como. Você pode falar, tem traços narcisistas? Claro, é um estudo muito individual e particular para que a gente possa definir aquela pessoa como narcisista. Não posso pegar qualquer pessoa só porque eu não gosto dela, ela não gosta de mim, e vou falar, ela tem, né? Que é onde as pessoas falam, tem um traço narcisista. Se você tem traços, você já tem o narcisismo, né? Instalado em você, infelizmente. E esse sim pode ter relação com o passado? O narcisismo? Com a pessoa ter sido... Traumas, alguma coisa assim, né? Traumas de Normalmente sim, e traumas muito severos, né? Onde ele se sentiu diminuído em algum momento, onde ele se sentiu incapaz de fazer determinadas coisas. Então, ele vai acabar desenvolvendo dentro dele uma zona de conforto onde ele tenta excluir qualquer coisa que possa ser ameaçadora para ele, né? Mas para isso ele tem que dominar, né? Então, eu sempre falo, ele é dominante, né? Ele te diminui, ele tem essas... Ele pode ser também devido a alguma coisa genética? Não. Não tem nada... Não tem nada não tem ligado nada com a ligado. psicopatia. Não tem nada ligado com a psicopatia. É um transtorno, né? A gente fala, é um transtorno, né? É algo que não é normal, mas que não é genético. E que poderia ser tratado, duro é fazer a pessoa buscar o Né? tratamento. Esse aí. Por exemplo, um não tem tratamento, não tem o que fazer, mas o outro tem tratamento e ainda as pessoas ainda resistem a procurar. Mas é porque as pessoas não querem, às vezes, mudar, né? Eu falo que qualquer Sim, área da tem que sua querer. do seu comportamento, o que vai prevalecer, até para um viciado, vamos dizer assim, né? Para um dependente químico, seja ele desde bebida até as piores drogas, né? Ele tem que querer sair daquele estágio, senão ele não sai. É isso aí. E o que você vai fazer com uma pessoa que se acha autossuficiente, que acha que ele é melhor que todo mundo? Ele não vai buscar ajuda. E o narcisista também não quer ser criticado de uma certa forma, ele gosta daquilo, porque aquilo dá para ele a satisfação de que ele está superior, né? Mas ele se sente inferiorizado, então ele precisa disso. Por isso que a gente vê muitos casos de casamentos, né? Principalmente em relacionamento, que a mulher ou o marido sofre muito, né? Com essa diminuição. Então é a questão da agressão moral, né? Da agressão aonde você cercia a pessoa da sua parte financeira para que ela possa ter o poder de controlar tudo isso, né? Isso que Eu o ia até narcisista perguntar quer. assim, um homem que é muito machista, que gosta de dominar, gosta que a mulher seja dominada mesmo por ele, que obedeça a tudo. Poderia classificar ele como um narcisista também ou não? Ou já é outra coisa? Cada caso é um caso, né? No caso dos machistas que você está falando, pode ter sido uma questão meio que cultural e da própria família, né? Homem é superior à mulher, homem não lava a louça, é a mulher que tem que ir lá, a mulher trabalha o dia todo, chega em casa, trabalha, cuida dos filhos, limpa a casa e você imagina, não vai ajudar. Mas aí isso é mais, talvez, cultural do que questão emocional, né? Aí existe aí até, às vezes, um atenuante de que, passando o tempo, pode ser que ele mude esse comportamento dele, né? E o narcisista também é muito inteligente, porque você parar pra pensar, o narcisista vai procurar o seu calo. Ele sabe o que pega em você, o que pega em você. Sim. Então, quando ele for te diminuir, ele não vai usar o mesmo motivo que o dela, ele vai usar o que te machuca. Ele sabe o que te machuca. Então, por isso que deve ser tão difícil você curar as feridas aí abertas, né? Mas ainda tem algum tipo de controle. Já no caso do psicopata, Não. ele se entedia muito fácil, Sim. então ele vai buscar coisas novas, né? Ele quer achar Cada um vez mais, motivo né? porque ele tem que acionar a parte do prazer dele para que ele se sinta bem.
Então ele vai ter ele passar a perna em você no trabalho sem a menor dor na consciência, para ele é uma vitória prazerosa. Aplicar um golpe também, Aplicar é um prazer. golpe, né? Os estelionatários, você fala assim, ai, coitado, roubou o dinheiro da velhinha ali e tal. E eles não estão nem aí. Zero dor de Tipo, eles falam assim, ela estava pedindo para aquilo, imagina, ela queria aquilo. Teve um caso recente aí, não sei se vocês viram na internet, que a moça pegou o menino pra ajudar a estudar e foi morar com ele e tal, e ele matou ela, ainda pegou todo o dinheiro dela, enterrou ela no próprio quintal da casa. Você viu isso? Isso é literalmente um psicopata. E aí e a polícia prende ele e fala, mas você não se arrependeu? Não. Ele fala rindo. Eu não me arrependi nada. E não sei, assim, nesse nível. Mas esse, assim, deve ser um nível hard de psicopatia, né? Hoje, agora tá tendo um filminho, né? Da história da Isabela Nardoni, né? No Netflix. É a série, E né? não é série, é um filme. Um Um filme documentário? um documentário de 1h20 minutos. Uhum. E lá eles falam, né? Porque vários profissionais que atuaram ali, né? Criminólogos, né? Peritos, falam que 10 dias depois que aconteceu, eles estavam, né? Porque eles estavam suspeitos, não estavam suspeitos, né? Aí o pai dele, que tinha grande influência, entrou, liberou, e ele com a parceira dele lá sentado, e o rapaz olhando, os dois batendo papo, dando risada, tipo dizendo assim, ó, não vai acontecer nada comigo, né? Uma sensação de impunidade, né? Não, eu tenho ali as costas quentes, que nem a gente fala, né? Mas infelizmente Ali é um caso muito semelhante com o do Henry, né? é Porque semelhante. foram os dois também, né? É semelhante, mas tem uma diferença que ela não é psicopata, né? Inclusive, nesse documentário mostra que ele sim. Inclusive, você percebe que o olhar fica assim. Ó. O psicopata, ele consegue te encarar. É claro, a gente fala, eu gosto de gente que olha nos meus olhos. Mas chega uma hora que você dá uma desviadinha, né? Senão você está intimidando a sem graça. pessoa. Normalmente é o que mais acontece. Não, o psicopata, ele te enfrenta. Ele tá aqui, ó, olho no olho. Falando, Intimidando mesmo. não, dizendo que você... Então, você vai falar, nossa, o cara falou olhando nos meus olhos, né? Ele deve ser, nossa, super sincero. Não, ele tá aqui, ó. Né? Jogando o poder dele em cima de você para fazer com que você fique meio desconfortável e ali é onde ele vai te atacar. Pois é, eles conseguem fazer isso. Então, no caso dela, Infelizmente. não. Ela não é. Eu achei que ela também era. Achei, tudo bem. Não, Dona porque Ardoni. ela, nesse documentário, eles falam, inclusive, né? Alguns estudiosos falam que ela se arrependeu, apesar de ela terem dado lá uma reportagem para o Fantástico na época, ela fingiu um choro ali, não, mas ela estava sempre controlada por eles, né? Infelizmente, ela foi controlada. Ela já estava passando depressão pós-parto. Lá mostra o apartamento deles assim. Parecia que alguém tinha entrado e revirado, mas estava lá, né? Era assim Fraldinha de nenê suja no chão, meia, pilhas e pilhas de roupa na lavanderia, tudo muito desorganizado, que mostrava que ela já não estava bem. É óbvio que pode ser que ela tenha tido alguma participação ali, teve, é óbvio, né? Mas diferente do que o psicopata, né? Talvez ela teve um acesso de fúria, se descompensou de alguma forma, né? Mas o pai sim, né? O pai não vai... O pai vai catar a criança, vai acudir, vai tirar, né? Não vai abrir a janela e jogar a criança para baixo e falar que não foi nada, que foi um ladrão que apareceu, que aconteceu, né? Não existe isso, gente. Então, Pois é. é complicado. É dureza. Agora, você já pegou algum caso assim inusitado? Algum caso diferente? Qual foi o caso talvez que te marcou mais? Que você já tenha pegado até hoje? Mas dentro da área da psicopatia... Não. Qualquer caso. Mães enlutadas. Mães enlutadas é terrível. Porque você tem que pegar a pessoa realmente lá no fundão do poço e resgatá-la ao ponto de que ela queira voltar a viver, né? Porque senão ela vira um zumbi pela vida. Ela não vai se tirar a vida, mas até porque às vezes tem outros filhos e tal, mas ela perde uma grande parte dela ali. Então, Mas aí seria um caso de depressão profunda mesmo, nesse caso. sim, é uma coisa muito difícil. E a gente, às vezes, com o tempo, a gente consegue não tirar a dor da saudade, mas aquela dor né? As mães sempre acham que elas foram culpadas de alguma coisa, que elas fizeram alguma coisa errada. Deixaram de fazer algo. Né? Deixaram de prestar atenção, né? E aí é complicado.
Mas dentro dessa área de perversidade, narcisismo não, como ela falou, eu trato os reflexos, né? Então os maridos e as mulheres, ou os filhos que vêm disso. Mas dentro de perversidade, graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso, né? Para atender. Agora, é bom ressaltar que os homens têm mais tendência à psicopatia do que a mulher. Então, as estatísticas mostram que no mundo existe de 2 a 4% de homens psicopatas e de mulheres de 1 a 2%. Eu não concordo muito com essa porcentagem, porque eu acho que no fim eles só vão diagnosticar aquilo que eles conseguem. Então, geralmente, é o máximo, né? Aqueles que estão lá presos, que foram assassinos. Mas vide a população carcerária, que na sua maioria são homens. São homens, né? Então, na realidade, a porcentagem maior, a gente não sabe por quê. Homens nascem muito mais psicopatas que as mulheres. Mas tem, né? Tem do homem, tem da mulher. Como eu falei, estatisticamente, a gente ou já encontrou ou vai encontrar algum psicopata na nossa... A gente só não soube identificar, né? A gente só não soube identificar. Existe. É difícil identificar, né? Porque eles envolvem de uma forma... Você não entende o qual grau eles têm de conseguir te persuadir, né? Primeiro de te envolver, de criar um clima onde você confia, e depois ele vai contar sempre uma história triste, né? Que ele foi abandonado, que ele foi espancado. E às vezes até né? Porque se a mãe ou o pai ele provavelmente também sofreu a perversidade desses pais. Que nem eu falei, não é porque ele sofreu aquelas perversidades que ele vai virar um psicopata. Sim. Como a sociopatia diz. Mas muitos que sofrem e são psicopatas também, mas sofrem as consequências desses abusos emocionais e físicos dos pais, porque os pais também são. Sim, com certeza. E aí fica... E aí intensifica também, né? Tem uns que intensificam, ou não? O grau não tem nada a ver com os maus tratos e mais a genética. A genética tem 100% de influência, Sim. mas como eu falei, pode ser que ele aumente o grau de perversidade com o passar do tempo, dependendo do que acontecer. Mas o que ele já alcançou, ele não regride. Então, não tem como um alto grau de psicopatia, aquele que mata, esquarteja, blá, 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 chegar a ser um estelionatário, por exemplo. Né? Mas o estelionatário pode passar para um grau de perversidade maior, então de judiar. Pode se intensificar, então. Pode intensificar, né? Mas pelo que a gente percebe nas histórias é exatamente isso, né? Eles vão, no caso, entre aspas, vai aumentando também, né? entediando, né? E buscando cada vez mais estímulos. Eles se entediam fácil e querem buscar coisas novas, né? Tem um seriado que mostra isso, um serial killer aí que ficou famoso, inclusive, que fez um sucesso, né? Porque eu também não entendo isso, né? A do Dahmer deve ser. Dele mesmo. Nossa, o dele é, assim, um caso terrível. Era, né? Ele se envolvia com homossexuais, né? Ele começou a fazer com mais frequência, porque ele fazia um e ficava. Aí, depois ele pegava outro, né? Depois ele começou a intensificar. Você vê que ele começa a fazer, até ser pego, né? De tanto que ele começou a fazer. E você vê a expressão deles no momento do julgamento, né? A gente fala assim, como é que ele fez tudo isso, tá com aquela cara, né? Até às vezes um sorrisinho meio estranho. Não, como se nada tivesse acontecido ali. Pra eles tá lá tudo bem, né? Ali o caso dele foi bem... O caso dele é bem sério. Tanto que tem até um episódio, não sei, né? Se chega a passar na série dele, que ele tenta fazer uma lobotomia num rapaz, né? Uma lobotomia num rapaz, mas ele erra e acaba matando o rapaz, porque ele queria que ele ficasse ali, né? A lobotomia, ele ia ficar meio robotizado ali, ele ia poder fazer o que ele queria, porque, né? Ele tinha até a parte do canibalismo, né? Onde ele guardava as pessoas, pedaços das pessoas para comer depois. Nível, é tipo Hannibal, né? Hannibal Lecter, aquele que, né? E você percebe que no caso do Hannibal, apesar de ser uma ficção, ele, quando ele é entrevistado por aquela jornalista, inicialmente para contar os casos dele, ele conta assim, como se ele estivesse contando uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, né? Ele tem... Zero sentimento. Tem uma parte até que ele tá com o cérebro do rapaz aberto, ele tá tirando pedaços do cérebro, servindo pro rapaz, quer dizer, né? Ainda tinha isso, né? Além do canibalismo, né? Da maldade, da perversidade, ali dá para ver bem um psicopata, né? Como eles estudam as pessoas, né? Como ele envolve as pessoas ao ponto de que você vai acabar sendo a vítima dessa pessoa, infelizmente, né? Pois é.
A hora que chega, a hora que cai na dele já era. E eles não querem ser pegos. Então, eles fazem de tudo. Chega Sim. uma hora que acaba pegando, né? Por manhã. Que nem no caso desse Demer, Ele né? perde a mão, né? Digamos assim. Porque ele começa, assim, até onde eu vi, ele começa a fazer uma coisa com mais frequência. E aí sim. é onde ele é pego, né? Ele é pego exatamente pela frequência que ele começa a fazer. Mas geralmente eles fazem de tudo para não ser pegos, né? Porque como eles são muito mentirosos, eles conseguem conduzir de bem, então ele vai falar que não, né? E vai dar um jeitinho, quando ele percebe que ali tá tendo risco de ser descoberto, ele tenta mudar, né? Tenta mudar a tática, tenta mudar para outra coisa, né? A não ser que seja no caso que nem desses serial killers, que é o mais grave que a gente pode dizer do psicopata, né? Ele tem a tendência a repetir o mesmo padrão, né? A repetir. Se ele pega mulheres, se ele pega homossexuais, se ele pega criança, né? Ele tem uma tendência a repetir, mas sempre, se você for ver na história, né, sobre grandes serial killers, eles até passam tempo, às vezes passa 1 ou 2 anos para cometer de novo. Então, é exatamente isso que a gente estava falando. Para que ele possa não ser pego, né? Quando ele percebe que tem um grau ali chegando, ele vai mudar de alguma forma para que, né? Imagina, ele é aquela pessoa que você fala, sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, mas eu conheci essa pessoa, eu jamais imaginei que ela faria isso. Eles têm um álibi muito maravilhoso, né? Você pode ter lá, viver com as pessoas, dar risada, fala sobre tudo, mas tem emoções muito rasas, né? Infelizmente. Nos Estados Unidos tem casos de líderes religiosos, Sim. né? Família perfeita, e no final das contas era um psicopata. E tem bastante lá, né? Ou pelo menos é o que... Acho que é mais divulgado. É mais divulgado, eu ia falar. Em todo lugar deve ter. Eu acho que ele é mais divulgado porque, no caso, né, a indústria cinematográfica, né, ela quer pegar coisas que, de uma certa forma, o ser humano parece que gosta um pouco de ver algumas coisas, né? Eu ia falar exatamente isso no começo, né? Que a série explodiu tanto, ficou tão famoso que eu falei, cara, mas isso daí ficou famoso porque as pessoas estão dando audiência. Se tá dando audiência, as pessoas estão assistindo e gostando. Mas assim, em que mundo que a gente tá em que assistir essa série é prazerosa também pra pessoa que tá assistindo? Mas eu posso te dizer uma coisa, Amanda? O mundo que nós estamos sempre foi o mesmo. Ah, sim. Se você for ver aí na história, aquelas pessoas que eram enforcadas na frente da população, aquelas arenas de disputa ali, todo mundo ficava feliz, né? Um vai morrer. Como é que você fica feliz? O cara tá sendo desmembrado, tá sendo comido por leão, Imagina, eu acredito que todo mundo tem um pouco da psicopatia na cabeça, não é possível, né? Porque pra ter isso não é uma coisa normal. Nem todo mundo gosta disso, mas uma grande parte da população gosta. Por isso que esses jornais sensacionalistas, que a gente fala de sangrento, né, que só tem desgraça, aquela coisa, ele atrai uma curiosidade diferenciada para o ser humano, né? Ele quer ver ali, ele vai se compadecer daquilo, né? Alguns vão se compadecer daquilo, mas vai assistir, vai passar, e amanhã vai assistir de novo, e vai ver de novo, e vai ver de novo, vai ver de novo, infelizmente. É isso. Acho que sim, realmente o mundo sempre foi assim, mas eu acho que vem crescendo. As pessoas estão mais doentes, sei lá. Mais doente da cabeça, que eu digo mesmo, né? Porque assim, eu tô falando de coisa básica. Vamos começar do básico. Hoje em dia, o que estoura na internet, o que dá audiência, é coisa banal, é fútil. E as pessoas estão lá, dando audiência, curtindo. Em vez de, talvez, dar ibope, talvez, pra uma coisa mais séria, uma coisa mais bacana. Não, é pra rebolando, pra funk que fala palavrão. Eu não sou contra. Às vezes a gente até escuta, porque tá na moda, aí você vai com o pessoal. Mas aí você para pra pensar, caramba, que mundo que a gente tá, que as pessoas estão dando mais audiência, mais ibope pra uma coisa ridícula, em vez de dar ibope, audiência pra uma coisa mais séria, o que seria até mais... que agregasse mais a ela, entende? Que aí existe uma questão comportamental do ser humano num todo, né? Ele tem a necessidade de se equiparar, geralmente. Você vê que é uma grande parte da população, uma pequena parte não, mas a grande parte, né, ela acaba tendo a necessidade de ter o mesmo comportamento. Então, se ele não consegue, vamos lá, ele não tem grandes coisas para conversar, ele não tem conhecimento para ter um diálogo legal, ele precisa falar com outro amigo dele
dele de igual para igual. Aí você viu aquela criança que foi pega, você viu aquela mulher que torturaram, você viu não sei o quê. Então, é uma coisa, acaba sendo meio que cultural a nível planetária mesmo. A gente está falando do nosso planeta inteiro. Isso não é uma característica só do brasileiro, é uma característica de uma grande parte da população, infelizmente. Pois é. Isso não quer dizer que eles sejam doentes, mas tem aquela questão de eu me adequar ao meio que eu vivo. Então, eu preciso estar sabendo. Tem pessoas que falam para mim, eu assisto porque eu quero saber o que está acontecendo para mim me alertar. Sim, E de aí, fato, até eu faço isso. Algumas pessoas até criam um pânico Sim. de tudo. Por exemplo, eu não vou sair porque eu vou ser assaltada, eu não vou ali porque eu vou ser estuprada. Mas acontece, porque é uma massificação, né, daquelas informações que, assim, só mostra isso. Não mostra que o mundo tem coisa boa, que o mundo constrói, que você pode mudar. Ele mostra o que vai trazer sensacionalismo para aquela reportagem. Então, no caso, por exemplo, dos Nardoni, foi um dos casos que foi mais repercutido e por mais tempo que existiu aqui no nosso Brasil em relação a um caso desse. Então, do Henri Borel deu, mas dos Nardoni deu muito mais, né? Porque a indignação das pessoas era maior, mas ficava pessoas lá na porta olhando, ficavam indo na frente do judiciário lá, onde eles estavam sendo julgados, inclusive até o juiz colocou uma caixa de som pro lado de fora para que ele desse, né, o parecer. O veredito dele. Veredito. Aí você vai falar, é errado. O próprio juiz justifica que ele fez isso porque para ninguém distorcer qual seria o parecer dele. Né? Então, ele alega isso. Mas incitou uma grande parte da população. Todo mundo é doente? Não. Porque no fim você acaba falando, se fosse meu filho. Eu ia lá e matava, né? Porque eu falo assim, você mataria? Que resposta você me dá? A resposta seria sim. A resposta seria, eu mataria. Todo mundo fala, eu mato pelo meu filho. Mas, na prática, eu acho que você não faria isso. Eu não faria. A maioria das pessoas vão falar que não. Eu falo. Você tem... Eu mato mesmo. Eu mato mesmo. Mas, num caso extremo, a gente pode chegar a isso. E não é por isso que eu vou ser psicopata. Sim. Né? De repente, eu tô ali num estado mental, ou me afetou de uma forma onde eu tenho um rompante de furor, né? Um dia de fúria, aquela coisa onde eu posso... Todos nós podemos, mas a gente pensa que não, né? Até porque a gente fala... Primeiro que você não quer sofrer as consequências disso, e segundo, né? Matar uma pessoa é uma coisa muito difícil, né? Eu sempre falei isso, e uma vez eu vi um vídeo de um rapaz que tinha estuprado uma criança e a população fez um linchamento, né? De uma forma bem ruim, bem escrota, muito desagradável. Eu não sabia que o cara fez, ele merecia, mas aquilo me deixou uma sensação tão ruim, que aí eu falo, será que quando... Eu falo, né? Se eu fizer alguma coisa com meu filho, eu vou lá e mato. Eu matar? Será que eu teria essa a gente condição? paga alguém, alguém faz. A gente paga alguém. Não, eu não sou psicopata, porque eu não vou fazer. Eu vou pagar um pra fazer, pronto, gente. Né? Porque a vontade é fazer isso, a gente fala mesmo. Se mexer com meu filho, eu acabo com a raça. Se fazer alguma coisa com meu filho, eu mato. Fala. Aí você imagina você fala, mas então, na hora na prática que eu digo. Então, você fala. Mas será que na hora você consegue? Eu acho que não, porque óbvio que não. Para chegar naquilo, você vai ter que arquitetar, né? Você não pegou o cara na hora. Uma coisa é você pegar na hora e você sair, você vai fazer qualquer coisa. Outra coisa é você saber que aconteceu e ir lá fazer isso para a pessoa. Inclusive, dentro da psicopatia, é a grande diferença entre homem e mulher, né? A mulher, ela arquiteta mais. A mulher, por exemplo, se ela for matar, ela vai matar com veneno, né? Ela vai manda, como a Amanda falou. O homem não. Suzane von Richthofen mandou. Pois é. Não foi ela que fez o ato, né? Ela arquitetou junto com o rapaz, ela assistiu os pais morrendo, mas quem fez o ato lá, né, foi o namorado, né? Foram os irmãos lá que estavam juntos, né? E depois ela chorou no velório, que se ela tava... Até os policiais chegam pra ela e falam assim, seus pais morreram. Ela fala, tá, o que eu tenho que fazer agora? Vamos pra delegacia? Né? Ela já sabia, né? Óbvio, né? Não, mas é aquilo que eu te falo, é a falta de empatia. Então, essa falta de você ver na pessoa, no olhar, né? A gente conhece, eu falo que
muitos psicólogos e muitas outras pessoas que não são, conseguem ler a expressão corporal um do outro. Então, o olhar, o jeito do olhar, né? Algumas formas de você fazer com as suas expressões do rosto, até com o próprio corpo, mostra a tua influência emocional dentro daquilo. No psicopata não tem, né? O psicopata, tá bom, tudo bem, vamos lá. Aí vamos Pois lá, é. né? É triste, mas é real. Um assunto muito pesado. Eu falo que é uma coisa muito difícil, né? Quando a gente vê casos assim, a gente gosta de analisar mais a nível de conhecimento para a gente mesmo, mas é difícil, muito difícil, né? Você imaginar tudo aquilo e ninguém fazendo nada, né? E ninguém buscando melhorar nada. Então, tem alguns pais que acontecem, né? Aquele caso do japonês há bastante tempo, do próprio Henri Borel, criou uma lei em Henri Borel, mas ainda está muito brando, né? Eu acho que a nossa Constituição voltada para a parte da justiça precisava ser revista, né? Precisa, por exemplo, você pega um psicopata, não tem cura, não tem o que fazer, o que você faz? Pena de morte. Sim. Na Nos realidade, Estados Unidos, sim. Então, aqui, mas ele infelizmente, deveria existir para esses tipos de casos que você sabe que não tem mais o que fazer, não tem cura, não tem. Você vai fazer o quê com a pessoa? Você pega um psicopata, você sabe que não tem cura, você vai fazer o quê com ele? Mata, morre, porque não tem o que fazer. a gente não pode estimular a violência, porque Não. nem tudo é, né? Não estimular, mas nesses casos... Não, nesse caso a gente teria que retirar da De circulação. sociedade para sempre. Então, Por isso que eu acho que prisão deveríamos... perpétua ou pena de Então, morte, não tem muito Precisaríamos escapatória. rever essas questões do nosso judiciário, porque às vezes pega 30 anos, mas com 10 anos de bom comportamento. E eles são trabalho, inteligentes, vão fazer um bom comportamento para sair. vai diminuir a pena. Aí você vai voltar para a sociedade, essa pessoa que não tem terrível reabilitação. e que não vai, pelo contrário, intensifica, né? Por conta disso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão, né, do nosso furor. A gente nunca deve usar de violência contra ninguém, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que não é bem por aí. A não ser aquelas coisas que, né, de momento. Você vai ser assaltado, você tem uma arma, tem posse de arma, você pode atirar. Sim. Aí você está fazendo uma defesa, por isso que tem um atenuante. Mas tirando isso, eu acho que a legislação precisava ser revista, porque esses tipos de indivíduo não melhoram, não vão melhorar, e aí devolvem ele para a sociedade. E com certeza ele vai fazer de novo. Né? Pois Então, é, uma doença, não tem cura, vai fazer Mas o quê? Esse é um desejo da população há muitos anos, né? Quem sabe? A gente sempre tem Continuamos fé. esperando, A gente né? tem fé que um dia tudo vai um melhorar. dia. A gente né? é brasileiro, a gente não desiste, a gente tem isso aí. fé. Quem gente sabe é. um dia. Isso também. Mas é isso. O papo foi muito bom. Que bom. Não, mas nossa hora já deu, já foi. Porque toda vez é assim. Passa Não é? rápido. É Passa isso. rápido. E a gente Obrigada, tem viu? muito assunto, às vezes, para Sim, querer comentar. né? Muito, Tem muita claro. coisa. Imagina, a gente trouxe um tema praticamente Rico. específico E aqui. muito E, rico. nossa, a gente conversou pra É caramba. um tema polêmico e é uma necessidade de conhecimento da população para que ela consiga pré-identificar alguma coisa e não correr o risco de estar envolvido com uma pessoa dessa forma. Mas eu também agradeço vocês, foi muito prazeroso o bate-papo aqui. Foi muito Agora gostoso. deixa pro pessoal o seu Instagram e como que eles te procuram pra poder querer se tratar com a Denise Abramo. @Denise Abramo Psicoterapeuta no Instagram, né? E vocês, me procurar lá no Instagram, tem todas as minhas referências, por ali a gente consegue. Eu não vou deixar meu telefone, porque eu Sim. já tive um caso esses dias Ih, de melhor. hackearem o meu número de telefone. Entrem direto no direct do Isso. Instagram. Pronto, Psicopatas. gente. Porque tem os psicopatas que estão clonando os celulares, entendeu? Eles clonaram não o celular, clonaram o meu chip. Aí eu comecei a receber telefonemas de pessoas que falavam, você me ligou. Eu falei, eu não liguei. Quando foi a terceira pessoa, eu falei, não, tá acontecendo Tem alguma coisa errada. coisa. Pois é. Aí a gente teve que abrir boletim de ocorrência, enfim, foi. Mas tomem cuidado. Então a gente não pode deixar de telefone. Eu tinha deixado, meu telefone estava direto lá no Instagram, né, em alguns outros lugares. Aí eu retirei. O direct é a melhor forma, né? Até pra gente tomar um pouco de cuidado quem é que nos procura. Né? Mas é isso. Tem gente que tem gente que é inteligente, mas trabalha só pra fazer a maldade. Não é não? Infelizmente. A crueldade, o Não é? prazer É de isso. sentir o outro sofrer. É isso mesmo. Sem pena.
Muito É obrigada, Eu que Denise, agradeço. por ter tido um tempinho para nós. Muito obrigada, Mandinha. Obrigada. É sempre um muito prazer. obrigada a vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Lembrando que os nossos episódios são veiculados toda terça e quinta, no Spotify às 6 da manhã e no YouTube às 8. Vai lá, se inscreve no canal, coloca aquele sininho ali, ó. Tica em cima do sininho que aí o nosso conteúdo é isso. entregue pra você. E assim vocês não perdem nenhum episódio nosso, tá aí. bom? Valeu. E por hoje é só um beijo e até o próximo episódio, galera. Tchau. Tchau.